Olá, o Dois Pontos de hoje traz um papo especial que une literatura e artes plásticas, com a escritora Ana Cristina Moraes e o ilustrador André Dias. Nossa convidada veio do Recife, é mestra em Educação pela Universidade Federal do Ceará e é também professora de Pedagogia na Faculdade de Educação de Itapipoca. Ana Cristina estreou na literatura com Ponte dos Desejos, um livro com poemas vibrantes e os traços inconfundíveis de André Dias, o nosso segundo convidado. André Dias é cearense e se destaca no nosso meio cultural com seus textos e ilustrações. Prova disso é a revista Pindaíba, que ele criou com alguns amigos do Benfica. André é diretor e instrutor de cinema de animação, além de ilustrador e quadrinista. Conheça agora um pouco mais sobre Ana Cristina Moraes e André Dias, entrevistados por Isabel Maiara, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Ana, conta pra gente de onde veio esse teu interesse pela literatura? Desde a adolescência, que eu sempre li livros de literatura brasileira e gostava de escrever também. Eu gostava muito de ler Machado de Assis, tanto por indicações da escola, né, ensino fundamental, como busca pessoal mesmo. Mas quando foi que você se viu já escrevendo? Como foi? Nunca pensei assim, em escrita, como se diz, profissional, né? Assim, eu sempre escrevia à toa, né? Escrita de adolescente, diários, poemas, e sempre ia guardando, assim, até hoje eu tenho escritas, cartas, poemas, assim, mas nunca foi uma coisa, assim, de querer me voltar para a literatura, assim, né? Não com uma intenção, assim, direta. André, e você, de onde veio esse interesse pela literatura e também pela animação gráfica, né? A primeira coisa que eu li, o primeiro exemplar, foi uma história em quadrinhos. Então, assim, a minha leitura de formação partiu de história em quadrinhos, revista em quadrinhos. E isso foi, assim, incentivo da minha mãe. Minha mãe sempre comprava pra gente. Então, assim, como a história em quadrinhos, né, é a imagem e texto, então acho que foi quase, assim, natural o meu interesse por essas duas vertentes, né. Então, assim, desde criança eu lia muito história em quadrinhos e já começava a desenhar também. Eu acho que é a partir daí, já desde criança. Assim, primeiro, minha leitura era muito literatura popular, né? Quadrinhos, então uns livrinhos de faroeste que meu irmão também. Quais os mais preferidos? Pois então, a princípio, como eu não conhecia, isso eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, né? 7, 8 anos. Então, nessa época, assim, era muito limitado os quadrinhos aqui no país, né? Então, era mais da turma da Disney, ou então o universo Marvel e tal. Aí, na adolescência, eu fui tendo acesso a outro tipo de quadrinhos europeus e tal, quadrinhos latino-americanos, nacionais. Então, eu fui deixando de lado mais esse lado da Disney, de super-heróis, para ter acesso a um quadrinho mais literário, né? As graphic novels. E a literatura que você escreveu aqui no Encontros e Desencontros? Na literatura, eu encaro mais como uma aventura, assim. Assim, a minha profissão, eu trabalho com imagens, né? É basicamente desenhos. E a literatura não que nos momentos vagos, mas assim, primeiro é o desenho e a literatura é mais uma curtição. Assim, eu não me encaro como escritor e tal, não me acho escritor, mas é uma aventura, uma curtição e tal. E apesar que eu gostar muito do ato de escrever, eu acho muito fascinante. Ana, e o Ponte dos Prazeres, como foi que você criou? Como foi o processo de criação dele? Na verdade, ele é uma coletânea de vários poemas. Esses aqui são desde 2001, que eu tenho alguns que eu venho guardando. E aí surgiu a ideia de... Porque, assim, boa parte dos poemas, eles tratavam da questão do desejo, né? Dos desejos. E aí surgiu essa ideia do tema da ponte de desejos, fonte e ponte de desejos, né? Como uma metáfora da humanidade, né? Que somos, né, como somos ponte de desejos e fontes. Somos movidos a desejos. Somos movidos, exatamente. Né, somos fontes para outras pessoas e somos ponte também para outras pessoas, né? Nesses entrelaçamentos aí, né, das relações sociais, somos isso também. E desses poemas, qual dele que mais chamou a atenção, assim, até de fazer, de criar? Ah, tem vários, assim, mas tem alguns que eu gosto muito, são... em função de trajetória de viagens, né? Eu trabalho em Itapipoca há um tempo já. Fica aí lá, indo, voltando, e fico nessa trajetória. E aí as influências das paisagens, das pessoas que a gente vai encontrando nos caminhos, né? Então tem algumas cidadezinhas provincianas,
Naquelas Estradas, né? É um, por exemplo. Lua Nua também. Então tem alguns, assim, alguns que falam também, que me trazem a lembrança de Icapuí, também, que eu tenho muito contato com Icapuí. Eu fiz a minha pesquisa do mestrado lá. Então eu também tenho essas pontes, né? No interior do Ceará, que eu gosto muito, que são muito marcantes. A lua me segue, atenta, um olho que não pisca. Olho de Deus? Um panópticon? Olho de prata? Ou uma afta na boca do céu? Lua lasciva, nociva de intenção para os que amam. Lua branca, de um puro incandescente, num desejo de transparência em noite escura. Mergulho na alma dos amantes. Você tem uma experiência com arte e educação. Conta pra gente o que é que se a arte e a educação tem um espaço mesmo merecido nas salas de aulas, principalmente aqui no Nordeste? Não, eu ainda acho que não. Assim, lá em Itapipoca, por exemplo, a gente vem desenvolvendo já desde 2007 uma pesquisa nas escolas, inclusive, em torno do trabalho dos professores de artes. E a gente observa muito esse descaso mesmo, tanto com a falta de formação do profissional, porque aqui no Ceará também a gente tem poucos cursos de graduação nessa área, né? Então são pouquíssimos profissionais habilitados. Também. É uma área que é obrigatória nas escolas, na educação básica toda. Então a gente, infelizmente, não tem professores habilitados na área suficiente, né? Para o estado todo, e é uma questão do Brasil também. E lá em Itapipoca a gente observa muito isso, mas felizmente lá a gente tem muitas pessoas que são artistas e que são também educadores, né? Que trabalham na área de arte e educação, já tendo a formação como artista. Isso ajuda muito o trabalho de arte na escola, é um diferencial, né? Com certeza. André, conta pra gente sobre a revista Pindaíba, como foi o processo de criação, de onde veio a ideia e de que forma também tu colabora com a revista? A revista Pindaíba é uma iniciativa de uma galerinha que circulava muito, ainda circula hoje pelo bairro do Benfica. Na época, a número 1, a gente lançou há 6 anos atrás. Na época, assim, vários dos editores ainda eram estudantes universitários, então moradores do bairro. Hoje em dia, assim, essas mesmas pessoas já são professores, outros já saíram da universidade, mas assim, o início foi em volta da faculdade de educação no Benfica, né? Assim, eu não era universitário, mas trabalhava próximo, né? Trabalhava na Casa Amarela. E assim, as pessoas envolvidas, assim, elas também já tinham muita experiência com fanzines, com edição, né, de fanzines. E a gente, na época, quis fazer algo mais elaborado, de certa forma. Aí nasceu dessa vontade, né, dessa perspectiva, e também de, como com uma pessoa que está se iniciando nas letras, né, é muito complicado você ter uma editora que compre seu trabalho logo de início e tal. Assim, a ideia principal é você se publicar. Tem um pouco da vertente punk, né, que é o lance de faça você mesmo. Né, uma vitrine. Não ficar limitado ao mundo editorial e tal, né, já comercial. Então, a Pindaíba tem esse lance de faça você mesmo para publicar o que a gente quer, a gente tem total controle, né, talvez, assim, a qualidade literária também não seja o principal fator que nos move, porque a maioria dos autores são jovens, então é mais um espaço de experimentação também, onde você tem essa liberdade, então você pode experimentar formas, né, também temas também que você pode abordar, que geralmente você não tem espaço para você poder abordar temas mais ligados ao mundo urbano e tal, um pouco de underground, né. Então nasceu dessa vontade, né, da moçada se publicar, não ficar dependendo do mundo editorial já formado, né, já constituído. A gente lançou o número 1 em 2004 e a nossa ideia era lançar que fosse trimestral. Mas logo se mostrou que era muito inviável. Então a gente, vamos fazer a cada 6 meses. 2 anos, a cada ano a gente lança 2 exemplares. Isso foi em 2004. E agora em 2009 conseguimos lançar a segunda edição, né? Então foram 11 semestres após o que a gente pensou. Então por isso que a segunda edição é de número 11, né? E também é o lance, porque a revista é nossa, então a gente faz o que quiser, bota número, o que quiser, tem esse lance, né, por ser nós que fazemos, por não ter nenhum
vinculação comercial, a gente não tem apoio nenhum. Então, Como você colabora na revista? eu sou um dos editores, né? Eu, Manuel Carlos, o Cláudio Bittenmiller e o Augusto Nascimento, nós quatro. E ao redor desse grupo existe um grupo maior dos autores, né? Então, assim, tem autores que estão na primeira edição e na segunda. E tem autores que só estão na segunda. Então, assim, a minha função, juntamente com esse grupo, é organizar o grupo maior, é selecionar texto. As reuniões de pautas acontecem aonde? Lá no Geralmente Benfica? é em bares, ou então em casa de alguém, né? E também a questão financeira, né? Como a gente não vincula nenhuma marca à revista, então assim, ela é totalmente independente, não tem grana assim, nem pública nem privada, são os próprios autores e os editores que bancam através de algumas atividades, a gente faz uns bingos, ou então vende um número adiantado, alguns exemplares. Ou então assim, você acaba tirando do próprio bolso, né? Não é uma ideia assim, para ganhar dinheiro, né? É o contrário, você gasta dinheiro. Então é algo que a gente faz porque a gente Mas é curte prazeroso. mesmo, é por paixão e tal. Primeiro, Alzira cortou o dedo mindinho, acima da unha, entre a primeira e a segunda vértebra. Cortar a carne até que foi fácil. Alzira teve mesmo dificuldade, foi para romper o osso. Mesmo sendo fininho, fininho, como o rabo do calango que Joãozinho apresentava no lugar do seu próprio dedo, para a bruxa esfomeada e tarada por criancinhas. Antes de desligar, Alzira ainda cortou fora o dedo seguinte, ao mindinho, no tronco, na vértebra que une a mão. Alzira escolheu começar pela mão esquerda, tinha que começar por uma das duas. Alzira naufragou em um lindo mar vermelho, não o dos hebreus e o dos egípcios, um eterno mar vermelho somente seu, todinho seu. Na maioria do tempo, boiava na superfície, sem a menor dificuldade. No entanto, não conseguia evitar, às vezes submergia. Ficava a menos de um palmo da superfície. Conseguia ver através do vermelhidão, sem conseguir mover um dedo sequer dos que sobraram. E todo aquele mar vermelho entranhava em suas narinas, ouvidos e boca. E aí, tá gostando do papo? No próximo bloco tem mais. Continue ligado no Dois Pontos. Continuamos com a conversa entre a escritora Ana Cristina Moraes e o artista plástico André Dias. Neste bloco, nossos convidados falam sobre suas motivações para escrever e desenhar e sobre seus futuros projetos. Conta pra gente qual é a tua nova experiência aí com artes cênicas. Essa experiência agora está coordenando também lá o núcleo da faculdade de artes cênicas. A gente tem lá um projeto de extensão, o núcleo de artes cênicas da FACED, né, que é o núcleo da UES lá em Itapipoca. E aí a gente já está com esse projeto de extensão desde 2006, 3 anos, né? E aí a gente tem lá o trabalho, principalmente a gente trouxe o nome Núcleo de Artes Cênicas porque as manifestações artísticas lá são principalmente teatro, dança, música, né? E aí a gente quis envolver também os estudantes e as pessoas da comunidade que querem esse trabalho de formação e de produção e exibição de produções artísticas, né? Então lá a gente tem um auditório lá na faculdade e a gente constantemente tem esse trabalho lá de exibição, de mostras, né? E de produção também. E atualmente, esse semestre, a gente está com um trabalho de formação de arte educadores. Então a gente tem uma sequência, a gente já está no quarto curso de formação de arte educadores, né? Então é um curso onde a gente divide em vários módulos com linguagens de artes cênicas diferentes, né? A gente, por exemplo, teve módulo lá de teatro de bonecos, a gente já fez curso de teatro do oprimido, né? Então a gente tem esse trabalho de formação contínua para estudantes da faculdade e aberto para pessoas da comunidade. E como é que está sendo a receptividade do público? Atualmente, inclusive, assim, normalmente é muito interessante. Esses cursos, eles estão sendo muito procurados, né? A gente vem divulgando bem. E só dentro da faculdade a gente abriu uma turma para esse semestre, que é um curso de 80 horas com vários módulos, e foram, em média, mais de 70 alunos que se inscreveram para uma turma que a gente queria 30 pessoas, né?
Então a gente acabou abrindo para 40 pessoas e ainda ficaram algumas pessoas de fora, né? Foi muito interessante. Então a gente está aí com essas pessoas na espera para uma próxima turma, né? Então a gente está bem empolgado com isso. Tem agora um grupo de contadores de história também, né? Que são alunos e professores lá da faculdade. Então a gente tem esse trabalho continuado, né? Tanto de formação como de mostra, né? De exibições. E aí é legal porque alguns alunos já estão ministrando essas oficinas que a gente trabalha com eles já estão ministrando nas escolas, onde eles atuam. Já está percebendo a importância e passando adiante. Exatamente. Que bom. André, conta pra gente o passo a passo da tua criação, dos teus desenhos. Eu trabalho basicamente hoje, além do meu trabalho com imagem, com arte visual, eu também trabalho com cinema de animação, né, com audiovisual. Então, minha principal atividade é cinema de animação. Mas, assim, paralelamente a isso, eu trabalho com ilustração e história e quadrinhos. Como o mercado de história e quadrinhos ainda é muito complicado, assim, pelo menos para mim não consegui ainda me inserir. Então, assim, os meus quadrinhos são todos eles autorais, né? Então, assim, nenhum deles parte de encomenda, né? Aquilo que eu te falei, é uma paixão minha. Então, os meus quadrinhos eu publico ele basicamente na revista Pindaíba, ou então em fanzines, né? Ou então em periódicos como esse do Poeta. Paralelo a isso, também tem o trabalho de editor, né? Que eu também estou me amarrando muito nesse campo. Então, esse mesmo grupo que criou a Pindaíba também criou a Edbar, que é uma editora Edbar, que é Vocês já gostam, né, desse contexto? E essa ideia partiu numa mesa de bar, né? Qual o nome da editora? Edbar, Edbar é legal mesmo. Então, assim, este livro, né, Encontros e Desencontros, foi o primeiro livro que a gente lançou por essa editora. Esse livro é fruto do edital, do primeiro edital da FUNSET, né, da prefeitura. É um livro que são 30 autores, a maioria deles são inéditos, mas também tem um conto do José Alcides Pinto, que ele nos concedeu antes de falecer, né? Então tem conto do Pedro Salgueiro, né, do Uno. Então, alguns autores que já vêm publicando. E a maioria deles são autores inéditos. Aí também é um livro todo ilustrado, né? Cada conto tem uma ilustração. André, conta pra gente também a inspiração. De onde é que vem a tua inspiração para tu trabalhar? Assim, depende muito do trabalho que eu esteja fazendo na hora, né? Por exemplo, esse da Ana, basicamente, a inspiração veio dos próprios poemas da Ana, né? Então, esse de contos, também dos próprios contos. Mas os trabalhos mais autorais, eu estou tentando desenvolver um trabalho agora um pouco mais... que ligue um pouco de jornalismo também, em quadrinhos, e misturando com ficção. Então, assim, essa parte também vem muito da questão já da observação do dia a dia, né? Dos tipos, né? Da arquitetura da cidade. Eu estou tentando desenvolver isso, trabalhar agora temas muito relacionados à Fortaleza, assim, tipo a Praça dos Leões, fazer um trabalho relacionado lá, os tipos, então, sobre o mercado São Sebastião. Então, esse tipo de trabalho vem muito do dia a dia, né, do cotidiano. E tem um outro tipo de trabalho que é mais subjetivo, assim, que não está muito ligado à observação exterior, mas uma viagem mais interna, assim, então, que é mais surrealista, né, um pouco mais abstrato. E Ana, de onde é que vem a inspiração para escrever, também para trabalhar com arte e educação, que você sabe que é um processo difícil, um desafio, mas de onde é que vem? Verdade. O gosto tanto pela literatura como pela linguagem, principalmente teatro. Eu gosto muito de teatro, apesar de não estar em nenhum grupo, não estar, né, produzindo assim individualmente. Eu trabalho muito mais com formação, né, com oficinas e tudo de arte e educação. Mas aí eu sempre, assim, por leituras e por conhecer também alguns trabalhos, assim, tanto de teatro como de literatura. E aí a gente vai se inspirando também com a vida, né? Assim, com as coisas da vida. No caso de Ponte dos Desejos, de onde é que veio a inspiração também? Foi, assim, a inspiração de algum desses poemas foi muito, principalmente também em trabalhos, alguns trabalhos, né? Assim, lá no interior do estado, aqui do Ceará, né, assim, de pessoas que a gente vai conhecendo, né, de vivências que a gente vai tendo também, né, e alguns autores que a gente vai lendo aqui, por exemplo, em algum poema eu cito a Clarice Lispector, que eu gosto muito dela, né, que ela escreve pouca poesia, mas assim, as ideias dela eu acho muito interessantes. Te chama a atenção, né? Isso.
Corpos entrelaçados, bem acordados, não era ilusão. Obra de um grande artista, surrealista, em tridimensão. Um triângulo isósceles, feito de carne crua. Um triângulo de amor, com gente e lua. Corpos envenenados, aquecidos por aquele vinho. Línguas feitas serpentes, se enroscando no mesmo ninho. Um triângulo isósceles, feito de carne crua. Um triângulo de amor, com gente e lua. E conta pra gente o que é que tá vindo de novo por aí. Na área de animação, a gente vai começar agora um núcleo de cinema de animação em Aracati. A gente vai estar lá abrindo lá, já as inscrições estão abertas, então a gente já vai começar lá a iniciação desse núcleo, né? Que vai ser um núcleo de produção, formação e exibição. Também a gente vai ter um cineclube lá. Eu tenho 2 projetos que estão infelizmente parados, porque são resultado de editais que eu ganhei da Secult. Inclusive, vou até aproveitar esse espaço. Eu tenho o projeto Exaú. Eu fui contemplado no 5º edital de cinema e vídeo da Secult. Então, assim, já faz 3 anos que eu estou esperando ser liberada a 2ª verba para terminar o filme. E tem uns trâmites lá que eu não entendo muito bem, né? A questão lá, não é nem burocrática, nem legais, mas mais política a questão, porque a questão, tudo que foi exigido da gente, tanto a parte técnica como jurídico, né? Tudo isso a gente já levou para eles e infelizmente não foi liberado. Isso não só eu, mas tem 8 contemplados desse edital que está nessa mesma situação. Quando estiver pronto, você já está convidado a participar do Curta Ceará, que é um programa também da TV Unifor. Ah, obrigado. Então, isso na área de animação. E na área de editorial, a gente vai lançar agora 2 livros dentro de na verdade, 2 livretos, que é uma coleção Edições Baratas, que são livretos no máximo 40 páginas, né? Cada um autor diferente, que vai ser livros de contos, né, de autores cearenses. E também eu estou com um projeto de quadrinhos, um projeto pessoal e autoral, que eu quero lançar próximo ano, mas que ainda está muito no início, que eu não sei certo ainda o que vai rolar. Mas eu tenho uma ideia geral assim, do que está acontecendo, já comecei, mas assim, não posso falar mais porque nem eu exatamente sei o que é, assim, mesmo, né? Mas que no processo vai se desenvolvendo. E Ana, o que é que está vindo de novo por aí? Algum projeto? O que é que pode adiantar para a gente? A gente está, inclusive com o próprio dono da editora Corsário, né? A gente está já pensando numa coletânea de livros infantis, ilustrado também, né? Vários autores. Aí a gente está começando a pensar nesse projeto. A maternidade já está já está em andamento aí. E também, assim, no momento eu estou reunindo outros poemas, né, para um futuro, né, uma próxima publicação. Mas no momento eu ainda estou construindo, né, assim, elaborando aí. Exatamente. Ótimo, gente. Obrigada. Obrigada também. Mais um 2 Pontos vai ficando por aqui. Se tiver dicas ou sugestões, mande para nosso endereço eletrônico 2pontos@unifor.br. Quer assistir mais vezes ao 2 Pontos e a outros programas da TV Unifor? É só acessar www.unifor.br/multimídia. Obrigado pela sua audiência e esperamos você no próximo programa.